Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil. De volta com a TV Sindmédico. Agora sim, a doutora Adriana Graziano, diretora de Imprensa e Divulgação do Sindmédico. Boa noite, doutora. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. É com muito prazer que a gente hoje vai falar de um assunto tão interessante. O assunto hoje é a importância e as vantagens de ser sindicalizado. São agora 20 horas 31 minutos, horário de Brasília. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, que a doutora responde aqui ao vivo para você. Lembrando que o Diego vai colocar agora no ar como você pode enviar essa sua dúvida aqui para o TV Sindmédico. Vai lá, Diego. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Boa noite mais uma vez. O que representa, de repente, o que você destacaria como mais vantagem do médico ser sindicalizado? Bom, a gente acredita que se a gente tem um sindicato fortalecido, com uma base, com números significativos, a gente vai tornar o nosso sindicato cada vez mais forte. E isso vai se reverter em conquistas para o nosso próprio sindicalizado, porque a gente vai poder ter um poder de barganha em negociações que a gente possa vir a negociar, e isso vai reverter em benefícios para a classe. Hoje, como é que está o espírito associativo da classe médica em Brasília? Tem melhorado muito, e o que nos deixa muito satisfeitos é que o nosso sindicato, ele é o sindicato dos médicos do Brasil que tem o maior número de proporção de médicos sindicalizados dentro do universo da classe médica. Em termos de Brasil, o maior número aqui em Brasília? Em números relativos, a proporção que existe de número de médicos e a porcentagem desse número que é sindicalizado. Interessante. Você, a partir de agora, pode enviar a sua pergunta, que a doutora Adriana Graziano responde aqui. Ela é diretora de Imprensa e Divulgação do Sindmédico DF. E a primeira pergunta que chegou, doutora, é doutor Luiz Eduardo: o que o sindicato conquistou para a classe médica que não teríamos sem a atuação dele? Bom, a partir de 2009, em especial, para a gente não voltar há tanto tempo, a gente pode enumerar várias vantagens que a gente teve para a nossa classe, Luiz. Uma das grandes vitórias, e que foi um divisor de águas para a gente, foi a incorporação da GAM, da gratificação de atividade médica, que fez com que o nosso contra-cheque ficasse muito mais valorizado e que o nosso vencimento fosse condizente, um pouquinho mais condizente com o mérito da nossa profissão. Isso entre elas. A gente conseguiu recentemente a reestruturação do nosso plano de cargos e salários, que nós diminuímos 25 referências para 18 referências e um ganho no salário inicial em torno de 70% do salário base do médico e de quem está no final de carreira em torno de 28% em 3 anos. Isso daí é um ganho expressivo e que nós temos outros sindicatos médicos no Brasil que estão adotando e reivindicando um plano semelhante ao nosso. Nós não temos nada parecido. Hoje temos no Piauí, que eles adotaram também o nosso plano de carreiras. Nós temos brigado e feito conquistas muito importantes para que a gente consiga vitórias sobre o mandato de injunção 836 e 837, que é um trabalho árduo, desgastante, mas que a gente tem certeza que em breve a gente vai ter um desfecho satisfatório para a categoria a nível distrital, uma vez que federal nós já conseguimos que isso daí fosse respeitado. E a gente pode enumerar o nosso assessoria jurídica, que é um serviço que é o nosso cartão de visitas. A gente sabe que o médico hoje
tem procurado não só por questões trabalhistas, mas na área civil, na área previdenciária, na familiar. Pegando esse gancho da assessoria jurídica, ele é extensivo também a cônjuges, a companheiros? É extensivo a cônjuges, a companheiros e até os próprios filhos, dentro todos as pessoas vinculadas que o Código de Defesa Civil restabelece como parceiros, ele é abrangente. É interessante. Um internauta passou aqui agora, mandou uma mensagem que meu áudio não estava bom. Diego já arrumou, meu áudio já está tinindo como da doutora Adriana Graziano. Lembrando, são 20 horas e 36 minutos. Aproveite agora, nessa minha direita, envie a sua pergunta pelo Linha Direta, que a doutora Adriana Graziano, diretora de imprensa e divulgação do Sindmédico, responde. Doutora Marta Gomes, ela pergunta: por que recebemos um boleto cobrando uma contribuição mesmo sem ser sindicalizados? E ela completa essa pergunta dizendo: se eu pago essa contribuição anual, por que ainda tem que pagar a mensalidade para ser considerado sindicalizada, né? Então vamos separar as perguntas da doutora Marta. Ela pergunta primeiro por que ela recebe boleto cobrando uma contribuição mesmo sem ela ser sindicalizada. Na realidade, isso daí nós estamos cumprindo uma legislação trabalhista. E isso daí não tem nada diretamente como uma ação sindical. Isso daí uma determinação legal e que a gente simplesmente só cumpre isso daí. E em relação à contribuição sindical mensal, isso sim é uma coisa facultativa. Então, isso daí uma oportunidade que o médico tem de estar mais junto da classe médica e estar lutando junto pelos benefícios que a gente pode ter de estar trabalhando junto. Então, isso daí é que ela vai decidir se é importante para ela. E seria bem interessante, Marta, se você tivesse disponibilidade, a gente tem uma cartilha que isso já foi distribuída para os nossos médicos sindicalizados via correio. Nós temos isso daqui sempre, essa cartilha disponível na sede do sindicato e no nosso site também, a cartilha digital, que são alguns dos benefícios da gente ser sindicalizado e dos parceiros que a gente tem em atuar junto com a gente. Por quê? Porque o sindicato, a gente tem um modelo de gestão onde não só reivindicar por melhorias da classe, melhorias de condições de trabalho, condições salariais, incentivo à pesquisa, ao ensino, e que a gente sabe que a gente tem sofrido tanto com isso ao longo dos anos, o que nos interessa é ser um sindicato de resultado. Então, a gente busca cada vez mais aprimorar os parceiros que nós temos e os benefícios que a gente oferece, seja na parte do atuar médico ou inclusive na parte social ou educativa. Nós temos colégios, instituições de ensino, de pós-graduação, que são parceiros, que acabam oferecendo algum benefício para o médico sindicalizado, e a gente acha que a gente tem que ir um pouquinho além do horizonte só da parte administrativa e técnica e política, que óbvio que é o nosso foco e que é o mais importante, mas também dá um pouquinho de prazer, de outras, num momento de descontração maior que a gente tem que ter também. Doutora, a senhora falou de benefício há pouco. O que é o Revisalário? O Revisalário é um serviço que a gente tem apresentado recentemente que tem sido muito interessante. Nós temos uma pessoa que verifica detalhadamente o contra-cheque do nosso médico e vê se há possíveis erros de cálculos no montante que o médico tem recebido. E, por incrível que pareça, nós começamos a fazer um levantamento e cerca de 30% dos médicos têm erro na folha de pagamento e que depois que passaram pelo nosso serviço viram que o seu contra-cheque ficou um pouquinho mais gordinho. E como seria esse modus operandi? O médico vai até lá o sindicato e leva o contra-cheque? Isso é feito virtualmente? Ele agenda um horário e vai ser atendido diretamente por um profissional que vai avaliar todos as gratificações que ele tem direito, se os anuênios estão sendo pagos corretamente, e em um detalhe muito especial do Revisalário. Antes do médico se aposentar, a gente tem constantemente colocado, a gente põe notas na revista a respeito,
não peça sua aposentadoria antes de fazer uma consulta do Revisalário. Por quê? Porque ele vai ver o melhor momento de você fazer a solicitação sem ter perdas nenhuma, porque muitas vezes o que a gente vê é que o colega faz e acaba tendo perda. Até o mês, de acordo com um mês, ele vai ter direito a ter direito não, né? Ele vai ter o recebimento do que seria de direito dele, adequado ou não, porque dependendo da época que ele solicita e que sai a aposentadoria dele, ele acaba virando a folha e aí vai para aquelas folhas suplementares que a gente nunca sabe quando que vai receber. Você que acessou agora, são 20 horas e 41 minutos, estamos ao ar, ao vivo aqui na TV Sindmédico, com a doutora Adriana Graziano, está tirando dúvidas, dando dicas e explicitando as vantagens e os benefícios de ser sindicalizado. E quem mandou a pergunta agora foi o doutor Eduardo Neto. Nesse começo de ano, além de pagar... Não, isso aqui eu já tinha falado, foi Marcos Lopes. Desculpe, estou sofrendo corte de salário pela aplicação do teto. Como posso saber se o desconto está sendo feito corretamente? Isso é mais um benefício do nosso Revisalário. Essa pessoa, ele pode avaliar direitinho se isso, e nós já constatamos alguns erros na hora desse corte do teto, da aplicação que tem sido feita errada. Então basta agendar lá e solicitar esse serviço do Revisalário. E na mesma hora, esse profissional vai avaliar todos os ganhos e ele já sai de lá sabendo se está tudo ok ou se ele tem alguma coisa para rever. Agora sim, o Eduardo Neto, ele completou a pergunta. Neste começo de ano, além de pagar a mensalidade, recebemos um boleto à contribuição anual e ainda fizeram um desconto de outra contribuição no contra-cheque. Qual a justificativa disso, doutora? Bom, a primeira contribuição é a contribuição sindical obrigatória, que foi aquela que eu já respondi, que isso daí, da doutora Marta, que isso daí a gente só está cumprindo a legislação trabalhista. Em relação a essa outra contribuição, é uma coisa que nós estamos tentando reverter, é uma contribuição de uma confederação nacional, que tem recolhido isso e que a gente não tem o poder de impedimento de que isso seja recolhido. Por sinal, o sindicato não é nem filiado a essa confederação que tem feito essa cobrança, mas infelizmente a gente não tem como impedir. Nós já, do ponto de vista jurídico, nós já estamos tentando reverter essa situação e esperamos que em breve isso não aconteça mais. Doutora, falar em socorro, sempre quando a gente fala de sindicato, de benefícios, as pessoas sempre perguntam sobre auxílio, sobre socorro. Essa questão do seguro de excessos, explica um pouco para a gente sobre isso. Isso é uma coisa interessante que é um parceiro que a gente tem que é muito útil num momento muito difícil. A gente nem gosta de falar a respeito dele. Reza pra nunca precisar, a gente reza, né? E cada vez que a gente sabe que um médico precisou desse serviço, a gente fica muito chateado. Mas é uma situação de conforto muito grande para a família. Então é assim, todo médico sindicalizado tem esse seguro de excesso. O que é isso daí? Que na hora que ele tiver, que infelizmente que aconteça um desfecho inevitável para todos nós, a família dele vai ser amparada naquela parte burocrática que é tão desgastante nesse momento de sofrimento. Então, acionando a seguradora toma todas as providências em relação a sepultamento, a providenciar toda essa parte burocrática, inclusive até a liberação, o traslado do corpo, se isso acontece fora do domicílio, inclusive internacional. E se, por acaso, no momento a família não soube, de desespero, nem sabia que o médico tinha direito a esse serviço, ela entrando em contato com a seguradora, e tem um prazo para que isso aconteça, ela tem uma parcela de reembolso das despesas também. Interessante. Então, e realmente torce para nunca precisar, né? Torce para não precisar, mas é importante que o companheiro tenha ciência da existência desse benefício. E esse benefício, ele é contratado à parte ou está incluso no programa de sindicalização desse... Está incluso no programa de sindicalização. Todos os médicos sindicalizados têm direito a esse serviço.
Bom saber, você internauta, você sindicalizado, está no ar com a TV Sindmédico. São 20 horas e 45 minutos. Diego, nós vamos fazer um breve intervalo para a doutora beber um pouco de água, que até pedir desculpas que nós começamos alguns minutos mais tarde, é porque realmente aqui em Brasília está um engarrafamento incrível. Ontem foi a mesma coisa, esperamos sair um pouquinho. Eu acho que questão de greve de metrô, tem mais carros nas ruas. Mas a doutora vai tomar um copo d'água. Em breve estaremos de volta à TV Sindmédico no ar. Vai de comercial, Diego. Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica! São 20 horas e 48 minutos, estamos no horário de Brasília, de volta com a TV Sindmédico, com a doutora Adriana Graziano, falando sobre as vantagens e os benefícios de ser sindicalizado. Você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, que a doutora responde ao vivo. Doutora, vamos responder agora a doutora Sheila Martins. Eu chamo todo mundo de doutora, que às vezes se identifica como doutora, às vezes quando mas é sindicato dos médicos, vamos chamar todo mundo de doutora. Doutora Sheila Martins, sobre assistência jurídica, a senhora até falou no início, né? O sindicalizado tem a opção de escolher o advogado da sua preferência? Primeira pergunta, e ela completa também essa pergunta dizendo, o sindicato ressarce se eu escolher outro escritório de advocacia? Vou responder a primeira pergunta primeiro, a segunda pergunta. Não, o sindicato não ressarce se você fizer um atendimento com outro escritório de advocacia. Nós temos um escritório renomado em nível nacional, que é o escritório Riedel e Rezende, e infelizmente, por conta até da dificuldade operacional que esses profissionais têm, entre ver as ações, tem audiência e tudo, infelizmente não tem como vocês conseguirem agendar com um profissional específico. O que a gente sabe é que esses profissionais todos são extremamente qualificados e a gente tem tido sempre resultados muito positivos com o feedback que vocês nos dão.
até falando em relação ao feedback, a gente tem, na tentativa de estar sempre aprimorando e levando um serviço cada vez de maior qualidade, de excelência para o nosso médico sindicalizado, nós temos, depois que vocês, quem já fez algum serviço dentro do nosso prédio, já viu que logo depois vocês recebem uma ligação de um funcionário nosso para saber como é que foi o atendimento, seja pelo pessoal da advocacia, seja pelo Revisalário, seja na nossa escolinha de informática. E como é que foi? O que você achou? Se superou a sua expectativa? Se houve alguma falha? Se pode ser melhorado em alguma coisa? Então porque a gente tem essa luta incessante de sempre querer oferecer mais. Então, é assim, e em relação aos profissionais, que foi o foco da pergunta, a gente realmente tem sempre tido dados muito satisfatórios em relação à equipe de advogados que compõem o escritório e o nosso atendimento. Ok, bem respondido. Agora o doutor Rafael Sobrinho, ele pergunta qual a posição do Sindmédico DF em relação ao carreirão. Não ganharíamos mais se estivéssemos unidos às outras categorias de saúde? Não, de forma alguma. Isso seria um verdadeiro retrocesso, porque a partir do momento que nós conseguimos separar e criamos uma carreira médica, nós conseguimos negociar e ir de encontro aos nossos interesses de uma forma muito mais satisfatória. E hoje, o que é interessante é que a partir do momento que a gente se desvinculou das outras categorias, nós viramos um modelo. Então, a gente tem puxado as outras categorias e falar assim, como a meta, o objetivo final. Olha só o que eles conseguiram. Vamos atrás. Então, isso daí é uma coisa extremamente estimulante para todo mundo. E, no fim, todo mundo está no ganha-ganha. Então, é interessante ver que se a gente consegue alcançar um objetivo, a outra categoria vai atrás e, de repente, consegue alcançar esse objetivo junto. Né? E a gente tem que entender que a demanda que a gente tem é tão grande e a gente tem que canalizar as nossas energias para onde realmente é de interesse para a nossa categoria, que é o que realmente interessa para a gente. Então, eu não tenho como focar numa coisa porque existem particularidades de cada profissão. Todo mundo é importante dentro da estrutura de saúde, mas as necessidades às vezes não se encontram. Então, a gente tem que correr de acordo com as nossas necessidades. O Magno Dantas, ele não faz uma pergunta, ele está lá no Agarram. Ele diz que antigamente não conseguia ver o vídeo, agora está conseguindo. Parabéns pelo programa Sindmédico, você responde muito bem. Obrigada. Vamos lá agora, Rafael Sobrinho, agora é Natália Brasil. A contribuição anual vai ser no mesmo valor daquele desconto que o Sindsaúde fez nos nossos contra-cheques do ano passado? Não. Sindsaúde é outro sindicato, né? É o sindicato de várias categorias, os técnicos de enfermagem, alguns enfermeiros também, ok. Ele está perguntando se a contribuição anual vai ser no mesmo valor do desconto que o Sindsaúde fez. Não, o nosso valor é inferior e assim, os boletos já foram encaminhados para a casa do doutor. O que é colocado pela legislação é que esse valor seria correspondente ao de um dia de trabalho. E o sindicato, como o objetivo do sindicato não é obter lucros, mas simplesmente conseguir cobrir as nossas despesas, nós usamos um valor que é inferior a esse da contribuição. Nós colocamos em torno de 20%, que é decidido em assembleia. Isso não é uma coisa que é determinada pela diretoria do sindicato. Todos os anos é chamada uma assembleia para ser discutido a respeito do imposto sindical. E o valor fixado nos últimos anos tem sido 20% do valor de um salário mínimo, que é um valor bem inferior do que seria de um dia de trabalho. Com certeza. São 20h54, você pode participar, basta enviar a sua pergunta para o Linha Direta, que a doutora Adriana Graziano, diretora de divulgação e imprensa, responde para você. E falar em divulgação e imprensa, essa campanha que está agora nas rádios, eu ouvi hoje na Rádio CBN, sobre exatamente o trabalho do sindicato. O que representa essa campanha publicitária? Na realidade, a campanha tem o objetivo de valorizar a importância da entidade, né?
E o que a gente quer? O que é mais importante, o que a gente mais está querendo chamar a atenção da população é a necessidade do concurso público para médico. Porque agora a gente conseguiu uma melhoria salarial, que foi uma conquista fantástica para a categoria. Então, que há muito tempo a carreira dentro da Secretaria de Saúde não era tão atrativa para o profissional médico como é hoje. Então, a gente tinha uma situação inversa, onde não havia interesse em estar dentro da Secretaria de Saúde. E hoje o médico tem interesse e ele não entra porque não abre concurso. Tem um ano que desde que a gente tem negociado esse PCCS, foi uma negociação extremamente cansativa, que consumiu mais de um ano de negociações para a gente ter esse desfecho final. E desde que a gente conseguiu assinar e fazer com que ele se tornasse uma realidade, a gente tem solicitado a realização do concurso público já. Porque foi o tema do nosso primeiro programa, do primeiro TV Sindmédico, foi sobre concurso público. Porque esse é um assunto tão interessante, claro, tão importante, que a gente achou que tinha que ter um programa exclusivo para ele. Né? Hoje a gente sabe que a população tem sofrido demais na busca de médicos, seja nos postos de saúde ou seja nas emergências, porque as emergências se tornam a luz do fim do túnel, uma vez que eles não conseguem resolver os problemas nas unidades básicas de saúde, e a população sofre porque tem a carência de profissional. O médico que está na frente também está sofrendo porque ele está vendo que ele não está conseguindo resolver o problema da forma como ele gostaria de resolver, porque essa não é a medicina que ninguém gosta de praticar. A gente vê que ele está se expondo a riscos, porque ele tem sido vítima de agressões físicas e verbais frequentemente. E a gente está com uma sobrecarga de trabalho muito grande, que isso gera um estresse. Então a gente entra num ciclo vicioso que você não tem médico, o médico que você tem fica doente e você vai diminuindo cada vez mais o número de profissional que vai ter disponível para atendimento. É uma luta e um desafio. A Leila Ribeiro pergunta por que o sindicato não dá informação do andamento nos processos na justiça, como de precatórios, com mais frequência. Por que o sindicato não dá esse andamento? Nós temos uma reunião, a presidência do sindicato, a diretoria jurídica e todos os membros do escritório fazem uma reunião mensal sobre todas as causas conjuntas que nós temos. Os precatórios, e alguma causa particular de algum médico que tem algum problema e que é solicitado à presidência alguma intervenção em relação ao que está acontecendo. Então, isso também é discutido. Então, sempre nós estamos a par. É que nós não achamos interessante colocar para o médico, porque, infelizmente, a justiça caminha com passos diferentes dos nossos. Então, infelizmente, não é sempre que a gente tem uma notícia que seja relevante e que vai mudar o foco da informação para o nosso médico. Toda vez que a gente tem alguma informação diferente e que modificou o desfecho do andamento do processo, a gente procura ou mandar por e-mail ou divulgar nos nossos meios, seja num boletim online ou na nossa própria revista. Ok, e lembrando que estamos já chegando quase ao finalzinho do nosso programa, você pode enviar a sua pergunta, basta clicar aqui no Linha Direta. Doutora Adriana Graziano, o Roberto Queiroz, ele pergunta o Guilherme Marques, ele novamente toca nessa questão de contribuição. Ele fala que se já paga a contribuição mensal, porque o sindicato ainda manda boleto de contribuição extra. A contribuição está sendo a campeã de audiência aqui. Que no início do ano são tantas contribuições. Na realidade, o que acontece? O sindicato ele trabalha com uma estimativa de receita. Então, nós não acreditamos que se a gente elevar o valor da mensalidade para um suposto gasto que nós podemos ter, isso vai ser um benefício para a classe. Então, o que a gente prefere? Trabalhar com uma mensalidade mais baixa, que por sinal é a mensalidade mais barata que a gente tem dentro das categorias semelhantes à dos médicos. E a gente trabalha com essa mensalidade mais acessível, para quê? Para se
a gente tiver alguma situação emergencial que é fora da rotina e do habitual da nossa receita, a gente acha que é mais interessante, mais lucrativo para o médico a gente encaminhar esse boleto com uma contribuição excepcional do que colocar uma mensalidade num valor muito mais alto e que às vezes nem sempre a gente tem como prever quando vai ter uma ação dessa para acontecer. Às vezes ela nem acontece e não há necessidade da gente criar essa contribuição extra. Agora sim eu consegui identificar a pergunta do Roberto Queiroz. Ele é jovem, ele chegou há pouco tempo aqui em Brasília, no Brasil. Ele quer saber como é que faz para se sindicalizar. Essa pergunta é fácil. Bom, se você tiver disponibilidade de tempo, a nossa sede é um local que está à sua disposição para você conhecer, inclusive, a nossa estrutura, onde a gente procura oferecer uma área de conforto interessante, né? E está disponível para você conhecer e vai ser um prazer a gente receber a sua visita lá. Mas uma forma muito mais fácil é pela nossa própria homepage, que está o nosso endereço, e é só você clicar lá em sindicalização, que você automaticamente já passa a ser um contribuinte. E mais um. Com certeza, fazendo parte do time. Mais um soldado para as nossas batalhas. Doutora Maria Lima, ela manda a pergunta: pela última decisão do TJDF, o sindicato não vai mais ter que fazer a contagem de tempo diferenciada para a aposentadoria? Perdemos a causa de vez? Bom, na realidade, o que mudou nessa última decisão é o tempo que a Secretaria de Saúde, que foi prolongado para a próxima gestão, né? Porque vai ser só para o próximo ano, são 200 dias que foi o prazo que o juiz deu agora para o GDF poder fazer essa contagem de tempo, se pronunciar. E então, na realidade, foi passado para o ano que vem esse dado. E, na realidade, o que a gente está esperando que isso daí aconteça de uma forma mais rápida para a gente poder resolver. Agora, a decisão final ainda não saiu. Nós continuamos aguardando a decisão final do Supremo Tribunal Federal, que é onde realmente vai dar a resposta, que é a última instância que a gente está aguardando. Na realidade, só foi abreviado o que foi essa decisão, é quanto à decisão da multa, que a Secretaria, do prazo que ela tinha para entregar essa contagem de serviço, e da multa que os gestores deveriam pagar caso não cumprissem esse tempo. Então, foi isso que foi suspenso nessa última decisão. Então, estamos longe de estar dentro de uma causa perdida. Com certeza. Esse pique de áudio foi só aqui no estúdio, o internauta está assistindo perfeitamente. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais? Bom, eu acho que é muito agradável a gente falar de coisas boas, né? E se a gente tem tantas coisas boas hoje para conversar, sem sombra de dúvida, é porque a gente criou um sindicato forte. E a gente só pode dizer que criou um sindicato forte porque a gente tem a parceria de vocês. Então é assim, eu acho que a diretoria tem a agradecer esses parceiros que têm acompanhado a nossa luta diária há tantos anos e tentar talvez persuadir para quem ainda não é sindicalizado a importância de vocês estarem junto do nosso time. Porque assim, a gente só consegue vencer e alcançar os objetivos quando a gente trabalha em grupo. Então, o que eu gostaria é que vocês dessem um voto de confiança para a gente e que, com certeza, vocês vão ver como que é importante e interessante ser sindicalizado. É muito válida essa colocação da doutora, dizendo que o sindicato ele é forte com a participação, né? É a coletividade mesmo que faz, de repente, a fortaleza de uma entidade. Eu agradeço muito a presença da doutora Adriana Graziano, muito obrigado por ter vindo aqui. E volte outras vezes também para responder dúvidas aqui dos nossos internautas sindicalizados e também a brilhantar a beleza aqui do nosso estúdio TV Sindimédico. Agradeço muito a nossa equipe técnica da TV Top TV Brasil, TV Web Brasil, assessoria de imprensa do Nicola, do Sindimédico, mas agradeço principalmente a você, internauta, que participou durante esses 40 minutos aqui conosco.
Lembrando que nós temos um encontro na próxima terça-feira, às 20 horas. Vocês vão ver aqui no site do Sindmédico o tema que vai ser debatido na próxima semana e já comece a elaborar suas perguntas e mandar para a gente. Segue TV Sindmédico, boa noite, boa semana a todos.